Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Sim, comecei uma rubrica nova em relação à paideia, mas continuo a falar de política, como é evidente, né? Que é um protesto para falar das coisas que eu gosto, não é? Porque o Huntington tinha razão, há uma guerra civilizacional entre o Ocidente e o Oriente. Médio Oriente, não o Oriente, não o Extremo Oriente, o Médio Oriente. Mas não é a guerra civilizacional entre o Ocidente e o Médio Oriente que está o problema. Porque o Médio Oriente, os muçulmanos e outras coisas afins, sim, há uma guerra civilizacional do ponto de vista geopolítico, mas não é esse o problema do Ocidente. O problema do Ocidente, como eu já vos disse aqui muitas vezes, são os 4 cavaleiros do Apocalipse inerentes à dinâmica interna do Ocidente, porque isso é a agenda da extrema-esquerda e, para a minha estupefação, e só descobri isso no YouTube, com a extrema-direita lá metida. Porque são doentes mentais ou criminosos que, como sempre, têm uma desregulação sexual por completo e, devido a questões sexuais, única e exclusivamente, estão a fazer política com a cama. O Bloco de Esquerda é um excelente exemplo. A AfD alemã é um excelente exemplo. Não é? A senhora Alice e a senhora Mena Mortágua. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Como os humoristas dizem, não temos nada contra os TTSPs. E não tem. Alguns com muita piada. Mas onde é que está a taxa de divórcio maior? Os humoristas com muita piada dizem: pois, os casamentos entre mulheres lésbicas, a taxa de divórcio é altíssima. Logo a seguir, a taxa de divórcio entre os casais heterossexuais, entre homem e mulher, está no meio. E a taxa de divórcios mais baixa entre casais homossexuais, ou seja, homens do mesmo sexo, claro, homossexual clássico. A lésbica também é homossexual, mas perceberam. Ou seja, o casal de 2 homens é o que tem menos divórcio. O casal homem-mulher está no meio. O casal mulher-mulher é o que tem mais divórcio. Aí é que está. As mulheres têm que ter os mesmos direitos, claro. O comunidade LGBT tem que ter os mesmos direitos, claro. Mas o problema é que a agenda woke nos dias de hoje que querem ter superpoderes e querem tirar os direitos dos outros. Viu-se no que deu. Ou seja, vai haver uma inflexão civilizacional. Eu continuo a achar que tem que ter os mesmos direitos. Eu continuo a ser tolerante com os intolerantes, como estou sempre a dizer ao engenheiro Avelino. Ser tolerante com os intolerantes não é deixá-los fazer o que eles querem, é só deixá-los ter os mesmos direitos, engenheiro Avelino. Os muçulmanos não mandam na Europa, têm os mesmos direitos que nós, é diferente. A comunidade LGBT e o feminismo não mandam na Europa, têm os mesmos direitos que nós. É só isso que eu defendo. Quando me irrito, já conhecem a minha linguagem vernacular, porque há muita coisa que os senhores não sabem e obviamente que quem se expõe nas redes sociais leva com estes embrutos todos, porque este pessoal, muitos, são completamente desequilibrados, tanto do ponto de vista psiquiátrico como do ponto de vista criminal, como os senhores sabem, não é? Por isso, o Zelensky abriu os olhos, diz que teve o melhor encontro que teve com Trump até agora, porque abriu a pestana e disse: pronto, os patrões estão a falar e eu, empregado de mesa, estou aqui a servir os copos 3 e só tenho a comer e calar até eles chegarem a um consenso os dois, e vai ali fazer figura, enfim, presença, não é? Estou cá e tal, fatinho preto e tal, coisa, estava sem gravata. E os líderes alemães, fiquei um bocadinho estupefacto com o chanceler alemão a dar lições de moral ao presidente americano. O presidente americano, como é um bocado bruto, como a gente sabe, devia-lhe ter dito: filho, tu és alemão, estás mesmo a dar lições de moral sobre os direitos humanos aos outros. É o que eu digo ao pessoal da Oceania: os senhores estão a dar lições de direitos humanos aos outros. O que é que os senhores fizeram aos aborígenes e aos maoris? Estão a dar lições de moral aos outros. O que é que os senhores fizeram nos últimos 200 anos a essas culturas? O que os portugueses nunca fizeram, nem os espanhóis, nem os italianos, nem os gregos, durante toda a história da humanidade.
Os senhores estão a dar lições de moral aos outros, aos europeus e aos norte-americanos. Nem os norte-americanos fizeram isso com os índios. Os Apaches, os Comanches, e os Yokes e por aí adiante. Se estão a ver, eu estou sempre a insistir na mesma tecla, as culturas tribais e o pessoal do costume, como eu costumo chamar, não têm noção do que são os direitos humanos, entendem? São os direitos humanos deles. Não, os direitos humanos não são do grupinho, são universais e universalizáveis, como dizem os pós-modernos. Entendem? E vêm ensinar-nos a nós, que estamos há 20, 30 anos a estudar estas coisas e a desenvolver estas coisas, os direitos e os deveres das pessoas. Talvez tenha sido esse o meu maior choque com as redes sociais. Os senhores estão-me a chamar a minha atenção por causa do meu ego. Ai Jesus, ai Jesus. Oh filho, olha-te lá ao espelho, pá. É uma coisa, é uma tragicomédia. É mesmo pessoas absolutamente execráveis. Como é que é possível? Que vêm de culturas, vêm de valores completamente escavacados, fizeram as maiores barbaridades na história da humanidade e têm a moral de falar, de chamar a atenção dos outros. Interessante. Os alemães, o chanceler alemão, a chamar a atenção do Trump. Eu, se o Trump dizia mesmo ali à frente da imprensa: oh meu amigo, você não é alemão? Eu acho que nos próximos 500 anos devia ficar caladinho, filho. O seu ascendente cultural não acabou com o mundo por minha causa, por causa dos americanos. Não é? Os portugueses e os norte-americanos têm que tê-los no sítio mais vezes. Aí concordo com o engenheiro Avelino. Não com os russos. Com os russos, com esse não se pode brincar. Mas com os outros. Nós é que temos os valores humanistas e valores civilizacionais, não são os outros. Os outros vieram a reboque de nós. Os processos penais dos outros, as constituições dos outros, as DSM-5 desta vida dos outros, é tudo a reboque dos europeus e dos norte-americanos. Fundamentalmente dos europeus. E dentro da Europa, há uns que têm moral para falar, outros não têm. Dentro da Europa, quem é que tem mais moral para falar? É a Europa mediterrânica. Quem deu a Igreja Católica e quem deu a dinâmica greco-romana ao mundo, que é os valores, lá está, para a ideia da formação do homem grego, que é a formação do homem grego, aquele livro que eu estou agora a ler, é a Bíblia dos valores humanistas, dos famosos direitos humanos do mundo inteiro que se revê nos valores ocidentais. É a DSM-5, se quiserem, do mundo inteiro. DSM-5, para quem não sabe, porque há muita gente estúpida aqui, não tem memória, tem memória de um crocodilo. Não estou a falar para os apoiantes, estou a falar para quem vem aqui para me chatear. DSM-5-TR é o manual das patologias mentais. Eu gosto de mandar bocas aos aborígenes e aos maoris, mas eu sou português. A cultura deles é a cultura deles, não vem ensinar nada a mim, como é evidente, né? Culturas antropofágicas e que 60 mil anos não evoluíram absolutamente nada, a não ser no que se conhece, que enfim continuam no tribo, não vão ensinar nada ao Miguel Ângelo e ao Leonardo da Vinci, ao Sigmund Freud e ao Martin Heidegger de certeza absoluta, que não estão cá há 60 mil anos e fizeram muito mais, né? Voltamos ao mesmo. Estas culturas tribais têm a sua dinâmica, a sua idiosincrasia, não vêm a ensinar nada aos europeus, é absolutamente nada. Agora, quem desdobra a mesma dinâmica é que não tem moral nenhuma para falar em relação a nós. Então, mas os senhores fazem o que fazem nos vossos próprios países e vão ensinar a quem evoluiu o mundo. Os americanos podem ter muitos defeitos, mas evoluíram o mundo de uma forma que os alemães nunca evoluíram, a não ser nos filósofos. O chanceler alemão ali a cagar postas de pescada para o Trump. Já viram isto? Isto é uma lata. Enfim, vamos para a matéria. O Zelensky abriu a pestana, graças a Deus, e pronto. E temos que manter as nossas convicções. Temos que manter as nossas convicções. Como diz o Dr. David Rito, um grande abraço para si, caro amigo. Dobrou o salário dele e está a fazer karaté devido a identificar-se comigo e a aplicar na vida dele os meus valores. Os meus valores não são os meus valores, são os valores da formação do homem grego da paideia, são os valores que caracterizam a Europa há 2000 anos. Tem a ver com a Igreja Católica e tem a ver com a dinâmica greco-romana.
Ou seja, judaico-cristã, greco-romano. Estes são os valores mais desenvolvidos na história da humanidade. Os outros só têm que comer e calar. Ou aprendem connosco, ou não aprendem. Mas quando é democracia, Estado de Direito e valores fundamentais, já gostam de nós. Mas depois, quando a gente não faz o que eles querem, tentam atacar e tentam destruir. E depois estão surpreendidos que os Putins desta vida apareçam. Claro. Continuam. Porque lá está. Tem que ser intolerante com os intolerantes. Parte. Não há ninguém que negocie, não há ninguém que seja diplomata. Pois, vão Clausewitz a 100%, como é evidente, não é? Por isso, os senhores é que sabem da vossa vida, os senhores é que são os instruídos, os senhores é que vivem em culturas civilizadas e desenvolvidas. Os senhores, por falarem uma língua europeia, acham que são desenvolvidos. Não, os senhores não têm nada de europeus. Não é por acaso que o príncipe da Arábia Saudita diz que o Médio Oriente vai ser a nova Europa. Não é a nova Oceania, nem o novo Estados Unidos. A Europa continua e sempre será a mais desenvolvida. Porque nós temos características genéticas, mas também património de muitos séculos. Este pessoal não tem. Este pessoal é a base da comida e da religião. Isso é o que se vê no mundo quase todo. Só pensam em comer e é a religião. Os senhores vão ao Brasil, é comida, e vão para a televisão, é só canais religiosos, é só bispos, é só reverendos, é puta que os pariu. É a mesma coisa é na Ásia. Comida, os senhores lá no Icon Siam em Bangkok tem um piso inteiro, e mesmo o Terminal 21 também no centro de Bangkok, tem pisos inteiros nos shoppings com milhares e milhares, mas milhares. Aliás, o centro, há um mercado em Bangkok que é o maior do mundo, tem 12 mil lojas e metade é mercado de comida. O Terminal 21 no centro de Bangkok é a mesma coisa, e o Icon Siam, que é lindíssimo, parece Singapura, a mesma coisa. É comida. Fazem lembrar a extrema-direita, só pensam em comer, é só comer. Isso são as culturas que não têm. Aliás, o padre Manuel Antunes era conhecido, este homem é só espírito. dizia o Bernardo da Costa, o diretor da Cinemateca Portuguesa durante muitos anos, era a expressão que ele tinha, este homem é só espírito. E o padre Manuel Antunes doutorou-se em Kierkegaard e Heidegger, e sendo um padre jesuíta, como o Papa Francisco. Estão a ver? Já falecido, infelizmente. Falamos todos a mesma língua. Dentro da dinâmica europeia, dentro da dinâmica judaico-cristã e greco-romana. Não são os países escandinavos. Não é a Alemanha. Não é a Bélgica. É Portugal. É Espanha. É França. É a Itália e é a Grécia. São estes os verdadeiros motores da civilização. Eu não estava a dizer isso no Karaté, o meu amigo está sempre a dizer, pois tu és português, não sei como é que és branco. E eu assim, filha, tu é que és a mestiça, filha, tu é que és aqui da colónia. Nós, a Europa do Sul, é que somos a origem. A mãe só se ria. Já te disse isto, a origem. Nós é que somos os originários, vocês são todos mestiços, as colónias foi tudo sangue misturado, nós é que somos os originários. Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia. Os escandinavos são mais branquinhos que nós porque apanham menos sol, estão mais próximos do Polo Norte. Percebeste agora, filha? A Europa é caucasiana a 100%, o resto é que é tudo mestiço, percebeste? Não foi assim tão duro o tom, mas ela, não sabia, pois, há muita imagem, não sei se os senhores estão a ver ao longo dos anos o que não é estes embrulhos de fora da Europa. Não é por acaso também que há tantos ódios, que eu ponho-lhes o dedo na ferida e digo, mas estás ofendido de dizer a verdade, filho, estás ofendido de seres alguém na vida num país, enfim, que não é propriamente Portugal. Tinha, está bem, mete no cu, filho, mete o dinheirinho no cu, pode ser? Pronto, muito obrigado. Ou seja, a questão que se coloca a linguagem é excessiva, claro, com criminosos fala-se como? Com beijinhos? Não, só para saber. E nesse aspecto, a rapariga, pronto, eu não fui assim um tom tão agressivo, porque eu não quero até estou sempre bem disposto, e eu dei o treino, por isso, pronto, é uma rapariga, já é da rapariga, mas está sempre com a conversa, porque eles têm muito esse registro da Europa do Sul não ser caucasiana, a Europa negra, como uma vez me disseram, e eu fiquei de maluco, como é que é?
Os franceses são negros, não sabia, nem os italianos, é bom dizer. O Belo se calhar é capaz de apreciar, ao chamar o Obama bronzeado. É isto que é o mundo inteiro, não conhecem nada de nós, enquanto que nós lhes demos tudo. Tudo. Os motores da civilização mundial: Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, a Europa mediterrânica. O eixo da questão e greco-romano vem daqui. Vem daqui. Os espanhóis, os portugueses, os italianos, fomos nós que levámos a Igreja Católica a todo o mundo. A todo o mundo, especialmente com os jesuítas, como o seu padre Manuel Antunes. E obviamente, esta é que é as dinâmicas da questão. E a questão greco-romana, obviamente, o Império Romano e a Antiguidade Clássica, que agora estou aqui a vos referir. A fonte disto tudo é a paideia, a formação do homem grego, que muito devemos aos gregos. Muito devemos aos gregos. O senhor Aristóteles e o senhor Alexandre o Grande e o senhor Sócrates e Platão são os pais da civilização mundial. São. Por isso é que o Júlio César chorou quando viu a estátua do Alexandre o Grande. O grande Júlio César. E os senhores querem se identificar com outros valores, não há problema nenhum. Mas o Dr. David Rito dobrou o ordenado e já faz karaté também, já é quase 5 de verde, não é, Dr. David? Os valores humanistas desenvolveram o mundo de uma forma extraordinária. Humanismo no sentido helénico do termo. Esse eu sou. Não é humanista no sentido dos dias de hoje. Esses são uns borregos que cospem na cara de todos os filósofos e todos os cientistas até ao século XX, XXI. Não sei se estão a ver o que é o ataque. É a Maria Mortágua, é a Alice da AfD, é essa gente. Uns são libertários, outros são conservadores libertários. Não, querem levar na cona, sem quartel, à vontadex, sem dizer, ninguém lhes dizer nada, à vontade. Isso não é política. Isso não é política. Isso não é política. Isso é lá no cortiço. Isso é Sigmund Freud. Mas querem ser mais freudianos que o Freud a 100%. O Freud foi o antídoto de São Tomás de Aquino, ou seja, temos que dar liberdade sexual às pessoas. Este pessoal não quer liberdade sexual. Eles querem que a agenda sexual deles obrigue os outros todos a serem iguais. É tal, a anedota, qualquer dia é obrigatória, não é? Enfim, é o que temos. Mas vale a pena. Vale a pena, vale. Meteram-se comigo, agora vão ter sempre a resposta. Se vale a pena, vale. Se não vale a pena, pois deixar assim o tubarão branco no oceanozinho a navegar à vontade, não é? Meteram-se com ele, deram as arpoadas, pronto. Boa sorte. Tínhamos ficado na densidade ontológica da comunidade, ou seja, esta é a minha tese altamente intelectual, como sabem, é a versão em português. O Jacobs não conseguiu demonstrar uma autonomia ontológica, ou seja, a sociedade não manda nada, mas a sociedade tem uma densidade ontológica, ou seja, há ainda valores sociais que conseguem, de certa forma, atravessar o direito penal. Poucos, porque senão este pessoal tomava conta, entendem? Como tal, nesta pré-conclusão, continuo aqui a ler, iremos ilustrar de forma necessariamente sucinta, justamente por pré-conclusiva, o nosso último caminho. O fecundo esforço de elaboração teorética e dogmática levado a cabo por Figueiredo Dias, o qual, na superação das insuficiências de tradicionais, parte 1, ou novos, parte 2, conceitos de culpa, na minha parte 1 foi a dogmática jurídico-penal toda, e temos o conceito de culpa jurídico-penal, e a parte 2 é o novo paradigma, normativismo de novo tipo, como diz o professor Costa Andrade acerca do Jacobs, são os novos conceitos de culpa, o professor Jacobs, logrou alcançar um grau de conceptualização cujo contributo constitui referência inultrapassável na doutrina jus-penalística. É nosso entendimento que esta construção nos permitirá uma efetiva substancialização material do juízo de culpa jurídico-penal do agente como si. E ficamos numa frase que eu gosto muitíssimo, que é talvez a frase que eu mais gosto das muitas citações que já li até hoje, milhões delas, não é milhares, milhões. Nesta reflexão final, teremos sempre presente, como já referido, as palavras de Figueiredo Dias, que quanto à concepção, estou a citar agora, quanto à concepção material de culpa, já seria bom se pudéssemos todos acolher-nos à velhíssima admoestação de Heraclito,
de quem o Heidegger muito gostava, o principal pré-socrático, juntamente com o Parménides. Não nos apressemos a formar um juízo definitivo sobre as coisas essenciais. Não nos apressemos a formar um juízo definitivo sobre as coisas essenciais. Estas pessoas têm certezas absolutas, como se viu muitos anos nas minhas lives, têm certezas absolutas sobre as coisas essenciais. Ninguém tem certezas absolutas sobre as coisas essenciais. Esta frase é de Heraclito. Atenção. Diz o professor Figueiredo Dias, culpa e oportunidade para uma reconstrução ética do conceito de culpa jurídico em direito penal, peço desculpa, em liberdade de culpa direito penal, pós-fácil da segunda edição 1983, página 278. Vamos para o Código de Processo Penal um bocadinho. E eu ainda devo fazer outro vídeo, porque a minha voz está melhor e eu quero vos dar bastante mais da paideia, eu estou com essa e pronto. Vou-me entretendo, porque eu estou aqui para estudar, eu estou a estar em voz alta, senão o doutor David, por mais que insista comigo, eu não estou aqui a fazer nada, eu cada vez tenho menos subscritores, cada dia que passa tenho menos subscritores, porque as pessoas veem que eu não estou aqui a fazer um discurso populista para as redes sociais, exatamente o oposto. As pessoas das redes sociais, influências inclusive, têm uma tábua de valores oposta à minha. Eu sou do sistema, eu defendo os políticos, eu defendo a judicatura, eu defendo o Ministério Público, eu defendo as próprias polícias que os senhores dizem defender, mas não, os senhores defendem só a polícia de rua, não defendem os oficiais de polícia. Os senhores não defendem nada que seja as elites. E eu sou profundamente elitista, por isso não estou aqui a fazer nada, atenção. Só agradeço que fique com 10 subscritores, vos garanto. Como é que dizia o Divino Noé? Trazei-me 15, trazei-me 10, trazei-me 5 virtuosos. Posso ficar com 5 virtuosos, não há problema nenhum. Eu estou aqui a falar, não me importa absolutamente nada, não esteja cá ninguém, é? Mas é que não me importa nem, estou a falar mesmo a sério, Os senhores, eu nas redes sociais, estou a dar o outro lado da equação, o lado intelectual. Porque nas redes sociais não há lado intelectual. É tudo uma camada de doentes mentais e criminosos e pronto, à vontade, felicidades. Não se metam comigo. Porque se metem comigo, têm a resposta que já conhecem, não é? É a naifa do outro no mínimo. Nota 9 do Código de Processo Penal, artigo 340 da produção de prova, princípios gerais. Na segunda instância, compete ao relator, no exame preliminar, admitir a prova e renovar a outras pessoas que devem ser convocadas. Artigo 417, número 7, a linha B. O artigo 417 não me lembro qual é, vou ser sincero. Exame preliminar, exatamente. Artigo 417 é o exame preliminar. Número 7, a linha B, número 7, quando o recurso não pode ser julgado por decisão sumária, o relator decide no exame preliminar. Linha B, se há provas a renovar a pessoas que devem ser convocadas. Exatamente. Sou a pessoa que tal quer que é um craque, Nossa Senhora. Embora desta decisão haja reclamação para a conferência, artigo 417, número 8. Número 8 é: cabe a reclamação para a conferência dos despachos proferidos pelo relator nos termos do número 6 e 7. Ó, Engenheiro Afonso, se isto fosse mais de 30 segundos o pessoal adormecia, porque é uma camada de pessoas muito dotadas intelectualmente, como sabe. Chegados ao momento da audiência em segunda instância, não estou a falar para os apoiantes, estou a falar para as pessoas que não conseguem ver mais que 2 minutos de um conteúdo conceptual. Eu conheço o povo, conheço bem. Não é? Chegados ao momento, quer é a bola, comer e fornicar e tal, é o que a gente já sabe. Chegados ao momento da audiência em segunda instância, a competência cabe ao Presidente da Secção, que desempenha papel paralelo ao do Juiz-Presidente do Coletivo. Artigo 423, número 5. Muita sorte tem os senhores terem um Primeiro-Ministro como o Dr. Luís Montenegro e estão sempre a falar mal do homem. Uma pessoa com aquela qualidade. E o André Ventura, uma paciência de santo para trás e a gente toda. Puta que os pariu. É pá, o povinho. Eu percebo a extrema-direita. E até a extrema-esquerda. As ditaduras são muito apetecíveis para quem tem cabeça. Pois, isso eu percebi há muito tempo também. O povo é uma merda. Epá, mas não pode ser. Pá. O povo, apesar de ser uma merda, a gente tem que lhes dar direitos. Sejam maluquinhos, sejam doentes mentais, sejam criminosos. Temos que lhes dar direito. As instituições. Eu não lhes dou direitos nenhuns. Os criminosos comigo. Está bem. Agora, não está direito, não. Não está direito, outra conversa. Artigo 423, audiência.
ficamos por aqui. Vamos para a paideia e no outro vídeo que eu quero-vos dar. Quero-vos entusiasmar com a paideia. Por isso é que eu vou fazer outro vídeo maior para vos ler mais da paideia. Mais. A paideia é a Bíblia dos valores morais da civilização. Não é a Bíblia Novo Testamento e Velho Testamento. É a paideia, que é a Bíblia dos valores morais do Ocidente. Coisa que os maluquinhos têm a certeza absoluta, analítica e sintética, os juízes apodícticos do Kant, que nunca leram a paideia, nem a vida deles, nem sequer sabiam da existência do livro. Atenção, é isto que temos aqui nas redes sociais. As pessoas têm um desconhecimento profundíssimo de tudo e mais alguma coisa, inclusive da codificação dos códigos de conduta verdadeiramente humanistas. Isto é a paideia. Vêm a progar moral aos outros quando não sabem o que é moral. Isto é as redes sociais. As pessoas querem que eu tenha respeito por esta gente. Opa, estão malucos ou quê? Isto, o Código Penal da moral dos códigos de condutas universais desde o tempo, justamente Aristóteles e de Platão e de Sócrates, até anterior, aliás, como vocês vão ver, começou mesmo com os pré-socráticos, começou com a civilização. Este Código de Conduta é o Código de Conduta civilizacional primacial, é o Homero. Isto nasce dos poemas homéricos. A civilização nasce com a paideia e com, obviamente, os seus contemporâneos, que foi Homero e Hesíodo. Este pessoal não sabe nada disto, né? Este pessoal fala de moral, não sabendo o que é moral. É só para os seus verem. Eles querem que eu... o que é que eu estou aqui a fazer, né? Então, eu devia ter o prémio Nobel da Paciência. Para tanta estupidez junto e para tanto crime e para tanta doença mental. Mas, enfim, não sou psiquiatra, já vos disse. Livro primeiro, A Primeira Grécia. Nobreza e arete. Como sabem, o nome do livro é Formação do Homem Grego. Paideia. Formação do Homem Grego, Werner Jaeger, é o nome do autor, brilhantíssimo helenista, que cabeça. É um livro antigo, não é de agora, a primeira edição foi de 36, atenção, depois a primeira edição traduzida para português foi em 86, a terceira edição foi em 95, isto tem dos anos 30 que anda cá, atenção. Como, por exemplo, os alemães brilhantíssimos em termos de filosofia e de helenismo e coisas afins. Não dá legitimidade para o chanceler a mandar bocas ao Trump, mas está bem. Como eu não reconheço que os senhores me mandem bocas, porque eu é que ando de volta desta gente desde os 17 anos. Os senhores nem sequer sabem quais são os códigos de conduta universais, do ponto de vista moral. Do ponto de vista jurídico eu já não esperaria muito, mas do ponto de vista moral nem sequer sabem disso. E estão a progar moral e bons costumes aos outros. É só para saber. Os senhores não sabem conduzir e estão a ensinar a mim o que é conduzir no 911. Pronto, é só para saber. Quer dizer, já nem sei porque é que eu estou a dizer estas coisas, quer dizer. Livro 1, A Primeira Grécia. Nobreza e arete. Página 23. A nobreza, fonte de cultura, conceito de arete, palavras do grupo de arete, honra e arete, honra em Aristóteles. Começa logo com a honra e com a arete, que já vão ver o que é. Não sei se estão a ver. Começa logo com a honra. Logo. Este é um dos valores fundamentais em termos civilizacionais desde o dia número 1. Honra. Por isso é que eu fiquei sempre tão ofendido com as bocas aqui. Não estavam a mandar bocas normais. Tinha a ver com a minha honra. Como é evidente, não é? Cultura e educação da nobreza homérica. Ordenação temporal de Ilíada e da Odisseia, os poemas homéricos. A Ilíada é, como sabem, de Aquiles e a Odisseia de Ulisses. Nobreza de Ilíada, nobreza da Odisseia. Sempre a ver com honra. A mulher na cultura aristocrática. Toma lá que já almoçaste. Educação dos heróis. Modelos. Fênix. Educação dos heróis, 2 pontos. Modelos. Qual é o modelo heróico do homem grego, não é? Isto é um homem grego, é um homem europeu, o homem ocidental, desde o dia número 1. Não há outro código moral que não este para os valores humanistas e valores civilizacionais. Isto é, o professor Maldias era fanático por este livro. E, atenção, e muitos outros, o Gócio é a mesma coisa, e, enfim, o seu conselheiro São Zirito é a mesma coisa. Falamos todos a mesma língua.
Isto não tem nada a ver com culturas tribais, nem com TTSPs, nem com feminazismo. Tem a ver com pessoas normais a pensar de forma lógica e racional. Fênix e Aquiles, e para concluir, Telemaco, o tema do exemplo. E depois vamos para o Homero como educador. Vou fazer um vídeo mais longo mais daqui a bocadinho, porque isto é interessantíssimo. Isto é interessantíssimo e é isto que me deixa bem disposto, porque é muito difícil nos dias de hoje para um intelectual, o Heidegger falava muito disso, lidar com o povo, porque o povo, contrariamente à história da humanidade toda, tem armas para atingir os intelectuais. O povo nunca tinha tido isso. O povo nunca tinha tido computadores ou tecnologias para conseguir atingir os homossexuais, também é verdade, os homossexuais, as feministas, o Black Lives Matter e o movimento Me Too, são os 4 Cavaleiros do Apocalipse, têm instrumentos para atingir os intelectuais como nunca tiveram, e isto injustamente estão a punir quem lhes deu direitos. Havia os brutos do antigamente, mas tem um registro anacrónico, como sabem. Estão a punir pessoas que não têm nada a ver com isso. Quer dizer, eu compreendo a indignação. Mas agora têm os direitos, porque é que querem fazer esse ajuste de contas históricos que não tem nada a ver com isso? Estão a ver? Então, é uma identificação projetiva anacrónica. E, aliás, uma coisa, só para concluir, uma coisa que é importante, eu sei que, apesar de falar em minha língua, este pessoal do costume, como costumo dizer, não percebe o que eu digo. Isso já percebi há muito tempo. Não tem português suficiente para perceber o que eu digo. E esta, hein? Sabem tudo, mas não tem português suficiente. Interessante. Falam mal a língua mãe. Interessante. Mas pronto, eles é que são os humanistas. Ainda bem, boa sorte. Um abraço. Daqui a pouco já vou fazer um vídeo mais longo. Um abraço, muito obrigado.